Nossas mensagens em 1 de Pedro, primeira carta de Pedro. Nós agora vamos para o capítulo 4, versículo de número 1 até o versículo de número 6. 1 de Pedro 4, de 1 a 6. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, porque ainda que distantes dos outros, nós estamos unidos em um só espírito, em uma só fé, ó Senhor, e nós te damos graças por poder louvar o teu nome, por poder te exaltar com canções que retratam as verdades da tua santa palavra. E agora que estamos diante, ó Deus, da tua santa palavra, pedimos que o Senhor fale profundamente ao coração de cada um de nós. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A guerra continua. A situação que vivenciamos em nosso país atualmente configura-se como um verdadeiro quadro de batalhas diante de nós. Percebemos claramente um conflito entre os poderes que regem a nossa nação: o executivo, o legislativo e o judiciário, sobretudo entre o judiciário e o executivo, que em tese esses poderes são independentes e harmônicos em si, mas eles estão em pé de guerra. Cada um deles puxa a ponta da corda do poder numa direção diferente. Ou melhor, como se trata de uma batalha, um atira contra o outro as variadas armas que cada poder possui. Nesse cenário de guerra em que o Brasil se encontra, o povo brasileiro se vê no meio do fogo cruzado. O trabalhador autônomo, o pai de família, a dona de casa, o micro e pequeno empresário buscam forças e recursos de todos os lados na tentativa de escapar aos tiros de canhão, às granadas, rajadas de metralhadora e fuzil que os poderes trocam entre si na tentativa de escaparem com vida. Como se não bastasse, meus irmãos, soma-se a isso a guerra de narrativas nesse setor político, onde cada um quer ser o dono da verdade. E é preciso ressaltar também o terror em torno da pandemia do coronavírus que tem assolado o mundo e a nação brasileira. Estamos literalmente no meio de uma guerra. E, ao que me parece, uma guerra que se prolongará pelos próximos anos.
Por outro lado, nós crentes em Jesus Cristo, estamos também num outro tipo de batalha, num outro tipo de peleja, num outro tipo de guerra. Diga-se de passagem que desde o dia de nossa conversão, nós entramos neste campo de batalha. De lá para cá, desde o dia em que entregamos nossa vida a Jesus Cristo, nós lutaremos até o dia do retorno do nosso Senhor. Até lá, meus irmãos, estaremos imersos, mergulhados, envolvidos numa grande batalha. Uma guerra que, segundo o apóstolo Paulo, não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Pois bem, esse é um dos aspectos de nossa batalha espiritual, como bem observa o Spurgeon em seu livretinho chamado Batalha Espiritual, no capítulo intitulado como Campo de Batalha. Ouçam o que ele diz. O nosso primeiro lugar de conflito é nas regiões celestiais, e o segundo é aqui embaixo na terra. De toda forma, nós estamos imersos numa grande guerra, envolvidos numa grande batalha. Mas um pouco mais adiante, nesse mesmo livreto, Spurgeon faz a seguinte afirmação a respeito desta batalha espiritual. Ele diz: a batalha pode acontecer quando estamos tentando nos comunicar com Deus. O adversário impede-nos, atingindo nossos corações e nossa carne, que clamam por Deus, que clamam pelo Deus vivo. Por uma causa ou outra, nós somos incapazes de gastar uma noite perante o trono de Deus. O coração está pesado, o pecado é exuberante, o cuidado aferrece e as insinuações satânicas sempre dizem que você está ocupado. Nós parecemos ter sido chutados por Deus. Parece que o inimigo triunfou sobre nós. Nós nos sentimos perto do mundo e muito próximos da carne. Sentimos ainda perto do mal. Mas isto é apenas um retrato da nossa morbidão e distância de Deus. Somos crianças que não sabem procurar a porta do quarto paterno por um grande cão, Perdão, irmãos. Somos como crianças. Deixa eu achar aqui. Somos como crianças que não sabem procurar a porta do quarto paterno porque um grande cão, um grande cachorro negro impede a passagem para a porta do pai. Qual é, pois, o caminho de acesso a Deus? Se o terrível Satanás não quer sair do caminho, nós devemos forçar a passagem, sim, e nós podemos fazê-lo pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro, nós podemos tirar o inimigo do caminho na direção de Deus. Irmãos, você e eu precisamos nos preparar para a guerra. Portanto, prepare-se para uma grande batalha. Texto, como é que podemos nos preparar para essa grande batalha da vida cristã? À luz desse texto, há pelo menos dois aspectos extremamente importantes para a nossa reflexão nessa noite. Primeiro, você pode se preparar para a batalha, você deve, portanto, armar-se com a mente de Cristo. Versículo de número 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento.
A Nova Versão Transformadora traduziu esse versículo da seguinte maneira: portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Porque se vocês sofreram fisicamente por Cristo, deixaram o pecado para trás. A ideia básica aqui, à luz desse texto, é que o sofrimento da morte triunfante de Cristo é um estímulo para que os cristãos se disponham a sofrer na certeza de que eles triunfarão, assim como Cristo triunfou. E é importante perceber também que essa expressão, armem-se com o pensamento ou com a mesma atitude de Cristo, é uma terminologia própria de batalha. E qual é a batalha aqui, senão entre a vontade de Deus e a vontade humana, entre a vontade divina e a vontade humana? Há uma grande batalha nesse sentido. Nem sempre nós queremos enfrentar o sofrimento. Pedro já nos diz que o sofrimento faz parte, é inerente da vida cristã. Todo crente verdadeiro, em um momento ou outro de sua vida, passará pelo sofrimento. O sofrimento na vida cristã é algo inevitável. Em maior ou em menor escala, nós enfrentaremos o sofrimento. E é importante entendermos que o sofrimento, ao invés de ser algo que nós fugimos, claro que nós não buscamos o sofrimento, mas quando o sofrimento nos advém, nós sabemos que o próprio Senhor Jesus Cristo sofreu, enfrentou as dores e a agonia causada pelo intenso sofrimento que ele vivenciou, sobretudo naquele momento de agonia, aquele momento de angústia na cruz do Calvário. Mas ele triunfou. E Pedro aqui estimula o povo de Deus aqui também enfrente essa situação como uma motivação, na certeza de que haverá um triunfo. E é interessante perceber que nessa batalha, nessa luta entre a vontade de Deus e a vontade humana, para vencermos ao longo dessa jornada, ao longo dessa batalha que nós travamos, nós precisamos viver em submissão à vontade do nosso Deus. Armar-se com a mente de Cristo é viver em submissão à vontade de Deus. Essa grande batalha que existe, como a própria palavra de Deus coloca para cada um de nós, dizendo que há uma luta entre o Espírito, que é o Espírito de Deus, e a nossa carne. Há uma verdadeira militância, há uma verdadeira guerra. Essa luta, essa batalha entre o Espírito Santo de Deus e a nossa carne, ou a nossa natureza pecaminosa, meus irmãos, precisa ser enfrentada com a mente de Cristo. Nós precisamos nos armar dessas atitudes de Cristo Jesus se quisermos enfrentar essa batalha e sairmos vitoriosos. É interessante porque aqui nós podemos pensar na união com Cristo Jesus, que é simbolizada no batismo e cujo símbolo traz também a ideia de morte e de ressurreição. O símbolo que o batismo carrega de que aquele que passa pelo processo do batismo está morrendo para este mundo, é um sinal de pertencimento a Deus, mas de que ele também vive uma nova vida. Uma vida segundo a palavra do nosso Senhor. É interessante pensarmos nisso. E essa ideia de triunfo do pecado aqui é que nós, ao deixarmos esta vida, estaremos livres desta
presença do pecado que ainda reside em nós. E Pedro dá o exemplo, aquele que sofreu na carne. Enquanto aqui esteve, Jesus experimentou o sofrimento. Jesus passou pelas dores da vida humana, enfrentou também esta batalha. O escritor aos Hebreus deixa claro que ele passou por tudo sem pecar, mas ao morrer e ao ressuscitar, sobretudo na sua ressurreição, Jesus triunfa sobre a morte. E é esta a mensagem que Pedro está deixando para a igreja do Senhor também. E aqui nós devemos entender que o crente deve submeter-se, portanto, ao sofrimento que é característico da vida cristã, na certeza ou sabedor de que o que o aguarda é até a eternidade para uma vida de comunhão com Deus. Deixar o pecado de uma vez por todas para trás. Esse deve ser sempre o desejo crescente no coração do cristão. O crente verdadeiro deve ansiar, deve desejar a presença de Deus para uma vida de plena comunhão com o Senhor. Agora, é importante ressaltar também que não se pode ter uma mente ou as mesmas atitudes de Cristo sem a palavra de Deus. Essa é uma observação que o Sproul faz. Ele também afirma, comentando esse trecho aqui da primeira carta de Pedro, dizendo o seguinte: o estudo das Escrituras é o método pelo qual conhecemos a mente de Cristo, porque as Escrituras revelam Cristo. É importante usar a nossa capacidade intelectual, é importante nos dedicarmos ao estudo da Escritura Sagrada, à leitura da Escritura Sagrada, porque assim teremos não apenas informações a respeito de Deus ou a respeito de Cristo, mas alinharemos a nossa vontade à vontade de Deus. Nesse sentido, teremos a mente de Cristo, porque nós pensaremos aquilo que a palavra do Senhor coloca para cada um de nós. E uma vez lendo as Escrituras, uma vez lendo a palavra do nosso Deus, devemos pedir ao Senhor que essas verdades sejam assentadas em nossos corações e vivenciadas por nós. É assim que nós nos armamos com a mente de Cristo para enfrentarmos uma grande batalha na qual nós já estamos inseridos desde o dia da nossa conversão. Meus irmãos, nunca pense que é demais estudar a palavra de Deus. É sempre algo importante a se fazer. Eu ouvi de um líder de louvor recentemente que ele estava cansado de ter que buscar sempre um respaldo bíblico para os louvores que ele cantava na igreja. É lamentável ouvir esse tipo de afirmação, porque nós sempre precisamos do amparo bíblico, sempre precisamos da palavra do nosso Deus, porque é ela que orienta toda a nossa vida. E em todos os aspectos de nossas vidas, nós precisamos da palavra do nosso Deus. Como é bom cantarmos verdades que estão orientadas ou que estão fundamentadas na palavra do nosso Senhor. É indispensável que busquemos orientação na Escritura Sagrada, na santa palavra do nosso Deus. Dessa maneira, portanto, que nós nos armamos para a batalha espiritual que nós enfrentamos. Não podemos achar em momento algum que esta batalha espiritual deve ser enfrentada pela força do nosso braço, pela nossa capacidade humana.
Pelo contrário, nós devemos entrar nessa batalha preparados com a mente de Cristo, munidos pela palavra do nosso Deus, sempre orientados por aquilo que a Escritura Sagrada nos inclina a fazer e nos orienta a fazer. A palavra do Senhor é, portanto, a maneira pela qual nós temos a mente de Cristo. Essa é uma das armas que nós precisamos utilizar na nossa batalha espiritual. Nos prepararmos com a mente de Cristo. Em segundo lugar, para você entrar nesta batalha, é preciso que você viva de acordo com a vontade de Deus. Começamos a falar disso aqui por causa da questão da submissão à vontade de Deus, mas a partir do versículo 2, Pedro deixa isso mais claro. Diz assim o versículo 2: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Para viver de acordo com a vontade de Deus, é preciso deixar de lado as paixões humanas. Então, armando-se com a mente de Cristo, voltando-se sempre para a palavra do Senhor, estudando as Escrituras Sagradas, aplicando-a na vida, mas agora esta batalha também passa pelo campo dos desejos, pelo campo da vontade. E aqui é um grande desafio para cada um de nós deixarmos de lado as paixões dos homens, não sermos guiados por paixões ou por sentimentos descontrolados, desejos desgovernados, desejos que nos levam ao pecado. É preciso romper definitivamente no sentido de colocar um basta com a vida de pecado. Esse é um campo de batalhas extremamente desafiador para nós. Porque há pessoas que querem Deus sem, contudo, deixar as paixões humanas de lado. Vejam que na sequência do texto, verso 3, ele diz assim, Pedro diz assim: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Basta aquele tempo que nós vivíamos como se não conhecêssemos a Deus, vivíamos como pessoas que ignoravam até a existência de Deus ou que não levava Deus em consideração, como diz o Salmo 14 a respeito do insensato. Não é que ele desacredita de Deus, mas é que ele vive ignorando a Deus, ignorando quem Deus é, não considerando Deus. Então Pedro aqui diz: viva de acordo com a vontade de Deus, submeta-se à vontade de Deus, mas deixe de lado as paixões humanas, porque nós vivíamos assim quando não conhecíamos a Deus. Olha que coisa interessante percebermos agora, e a preocupação que deve nortear a nossa vida, ou que deve estar presente no nosso coração e na nossa mente, é que a vontade de Deus, ou que agradar a Deus, é algo de mais importante para nós. É algo da maior importância para você e para mim, que conhecemos ao Senhor. Chega, é o que Pedro diz, pois vocês viveram em dissoluções, concupiscências, borracheiras, né? Que é bebedeiras, bebedices, orgias. É como se ele estivesse dando ênfase aí. Bebedice pode ser a questão associada à glutonaria, mas ele acrescenta aí orgias e em detestáveis idolatrias. Meus irmãos, a gente que fala de Deus, mas que ainda quer viver como se não conhecesse a Deus. Em dissoluções, na concupiscência do pecado,
numa vida de bebedeira, numa vida de orgias, que são coisas que Deus abomina, e em detestáveis idolatrias, sejam elas de que natureza forem. Pedro está dizendo, é preciso dar um basta nisso. Porque se nós não fizermos isso, irmãos, nós não agradaremos a Deus. É preciso que na caminhada com Deus, no nosso relacionamento com o Senhor, nós cheguemos a essa decisão. Porque se nós não colocarmos um basta em algumas situações, nós viveremos uma vida dupla. Viveremos uma vida que não é integral na presença do nosso Senhor. Às vezes, seremos apenas religiosos e não viveremos como verdadeiras pessoas que se submetem à vontade do nosso Deus. Neste campo de batalha, nós também precisamos lutar contra as paixões pecaminosas dos homens. E que às vezes ainda está aí no nosso coração por conta da presença do pecado, querendo nos levar, sempre nos impulsionando para longe de Deus. E aí Pedro diz que o mais importante aqui para nós é agradarmos a Deus. Eu me lembrei de um presbítero que ele dizia assim, às vezes a gente tem que tomar algumas decisões difíceis, mas entre agradar as pessoas e agradar a Deus, eu prefiro agradar a Deus. E deve ser assim em nossa vida de batalha neste mundo. Nós devemos pedir a Deus forças e só teremos condições de vencer essa batalha nessa nossa vida de união a Cristo Jesus, armando-se com essa mente do nosso Senhor, nutrindo a nossa mente, a nossa vida com a palavra do nosso Deus e deixando de lado as paixões dos homens. Vejam que isso promove uma mudança de vida real, que leva, às vezes, outras pessoas a nos difamar. Sabe por quê? Porque haviam pessoas que conviviam conosco, com as quais nós pecávamos em algumas situações. Mas aí o Evangelho alcançou o nosso coração, o poder de Deus transformou a nossa vida e nós tivemos que deixar uma vida de paixões, de bebedice, de todo tipo de coisas que não agradavam a Deus. Nós tivemos que deixar isso para trás e agora passamos a viver à luz da palavra do nosso Senhor. E aí tem pessoas que vão olhar e dizem, mas você era um pecador, pecava comigo, vivia comigo, falava isso, fazia aquilo, e agora você quer ser santo? Mas é exatamente isso, meus irmãos, porque o encontro com Jesus promove uma mudança de vida por inteiro. E aí não dá mais para viver uma vida dissoluta, como muitos de nós vivíamos quando não conhecíamos a Deus. O Evangelho muda tudo em nossa vida. É isso que significa a conversão, é mudar de caminho, é mudar de vida, é mudar a rota, é mudar o destino. E foi isso que o nosso Deus fez, trazendo salvação a cada um de nós pela vida do seu Filho Jesus. E aí não dá mais para participar daquele estilo de vida antigo. Mas há uma outra questão que nós precisamos observar se quisermos viver de acordo com a vontade do nosso Deus. É preciso que tenhamos consciência do juízo divino. O versículo de número 5 nos diz assim, os quais quem vive nessa vida dissoluta, mergulhado
em pecados, em idolatrias detestáveis, em coisas que são desagradáveis a Deus, em coisas que dissociam do caráter de Deus. Quem vive assim, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Aqui, o apóstolo Pedro está trazendo à memória um fato extremamente importante, que é o juízo de Deus. Verso 6, ele diz: pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no espírito segundo Deus. Esse é também um versículo bastante difícil, mas observem que Pedro fala do juízo de Deus e na sequência ele linka esse versículo de número 6 para dar sequência. Por que é importante a gente falar disso aqui? Porque é preciso lembrar que o evangelho é tanto para a salvação quanto também para a condenação. O evangelho é um divisor de águas. As pessoas leem geralmente só o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. Mas é preciso ir um pouco além e ler os versículos seguintes. Vejam que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, graça. Mas na sequência diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Graça. Quem nele crê não é julgado. O que não crê está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E é bem interessante perceber aqui a observação que o Sproul faz nesse texto. Ele diz que aqui a referência não é ao tempo de Noé. Houve uma pregação da possível ou não descida de Jesus ali, que o Espírito de Jesus pregou às pessoas ali no tempo de Noé. Não é uma referência a isso, mas é uma referência ao ministério de Jesus, ao propósito do ministério de Jesus, que era pregar o evangelho para arrependimento. Vejam, quando nós começamos a ler o evangelho de Marcos, diz que ele pregava e chamava as pessoas ao arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, meus irmãos, aqui nós precisamos perceber isso. Haverá um julgamento, que ninguém se engane pensando que vai passar a vida mergulhado no pecado e que isso não terá consequências eternas. Haverá sim um dia em que a Bíblia deixa claro que é um dia de juízo. Há um dia destinado para o julgamento da humanidade. Não fiquemos pensando que o Senhor não trará juízo. Ele é um Deus que julga. E é o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui neste versículo de número 5. Os quais hão de prestar contas. Haverá, sim, uma prestação de contas. Como é que nós podemos, então, entender a mensagem que até aqui temos ouvido da parte do nosso Senhor à luz desse texto? Que nesse campo de batalhas, uma luta travada, nós precisamos nos armar com o pensamento de Cristo Jesus. Estudando a sua palavra, pedindo ao Senhor que faça com que o nosso coração seja um coração submisso à sua vontade e vivendo para agradar a Deus, somando os nossos esforços, as nossas forças e pedindo a Deus que Ele nos ajude,
que Ele nos auxilie nessa tarefa para que nós possamos agradá-lo. E o escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que sejam estes os objetivos de cada um de nós: armar-se com a mente de Cristo e viver de forma a agradar a Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude nesse campo de batalhas a lutarmos com essas armas da mente de Cristo e de uma vida que agrada ao nosso Senhor. Vamos orar nesse instante e a ministração da bênção apostólica após breves avisos. Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia, te agradecemos por essa noite, pela oportunidade de poder levar a tua palavra mais uma vez e saber que, mesmo nessa distância que há entre esse espaço aqui do templo e a casa de cada um dos irmãos, a tua palavra, ó Deus, ela vai ao encontro de cada um de nós e até mesmo de encontro, confrontando a cada um de nós a uma mudança na nossa maneira de pensar, na nossa maneira também de agir. Que tenhamos essa mente de Cristo, que essa seja a nossa arma nessa batalha contra o mal, nessa peleja, ó Deus, contra o inimigo das nossas almas. Mas também nessa luta de conflitos, ó Deus, e de lutas contra os desejos que às vezes querem nos levar ao pecado, que nós possamos nos submeter à tua vontade, viver de forma que agrada ao Senhor. Lembrando que haverá sim juízo do Senhor contra aqueles que vivem mergulhados numa vida dissoluta, de pecado, de idolatria, que são coisas que têm desagradado ao Senhor. Seja misericordioso para conosco, ó Deus, e que a tua graça, teu Santo Espírito, nos ajude a vencer essas batalhas. Em nome do teu Filho Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Que a maravilhosa graça do nosso